Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Eu vou falar da prevenção ao tratamento do câncer de pele, juntamente com a doutora Ludmila. Ela é dermatologista, especialista em oncodermatologia, e o objetivo nosso aqui, então, é falar de câncer de pele, esse tipo de câncer mais comum no Brasil, esse país ensolarado, em que a gente tem que dar várias dicas de proteção aqui, e informações que podem ser úteis a qualquer pessoa, até porque o câncer de pele, embora ele seja mais comum em pessoas com pele clara, ele pode atingir pessoas de qualquer tipo de pele mais clara, de pele mais escura. E o que a gente vai falar aqui, as informações que a gente vai dar aqui, também vão servir tanto na prevenção, mas também identificar mais precocemente as lesões de câncer de pele. E essas lesões, quando o câncer de pele ele é tratado no início, as chances de cura elas são muito maiores, e também a chance de fazer uma cirurgia menor, uma cirurgia menos mutilante, ela é maior. Então por isso é importante essas informações. E informação nunca é demais, até porque a mãe do aprendizado é a repetição. Eu sou o Dr. Alex Bruno, sou cirurgião oncológico, minha formação foi no Instituto Nacional de Câncer. É algo que eu trato muito aqui no meu consultório, é câncer de pele. Eu vejo tanto em casos mais desafiadores, mais avançados, como em casos mais iniciais. Eu vejo a função do médico especialista em oncodermatologia, em oncologia cutânea, no tratamento do melanoma, do câncer de pele em si, como sendo uma coisa fundamental para o tratamento correto, para o tratamento ter êxito. E também existe uma sequência que esse tratamento precisa ser feito. Então eu vou chamar aqui a Ludmila. Ludmila, seja bem-vinda. Obrigada. Gostaria de agradecer, Alex, pelo convite, né, para falar desse assunto que eu tanto gosto, que é o câncer de pele e a prevenção, né, do mesmo, que é muito importante. O câncer de pele é o câncer mais comum no mundo, e no Brasil não é diferente, né? E é um câncer prevenível, né? Em sua maioria das vezes. Com certeza. E, Ludmila, você poderia, então, falar da sua formação e por que você se encantou aí pela dermatologia, contar um pouquinho da sua história aí com o câncer? Com certeza. Bom, então eu sou formada desde 2008 pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. Fiz residência em clínica médica na Rede FEMIG, em Belo Horizonte. Então, a minha primeira formação foi em clínica médica. E dentro, assim, da clínica médica, eu vi que eu tinha muito, assim, uma afinidade pela parte visual das doenças, né? Um encantamento pela imagem. E isso me chamou, assim, para o lado da dermatologia, né? Depois, na prática, eu resolvi fazer outra residência, né? Então, em 2012, eu tomei essa decisão
e entrei em outra residência, fiz dermatologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E dentro da dermatologia, assim, já sempre me encantou muito a dermatoscopia, né, que é um exame que você consegue, né, durante o exame do paciente, avaliar lesões não visíveis a olho nu, né, e detectar precocemente o câncer de pele. E aí, durante a residência, eu fiz um estágio na oncologia cutânea do AC Camargo Cancer Center, né, de São Paulo. A princípio, o meu interesse assim, foi pela dermatoscopia, mas o estágio, na verdade, foi muito mais rico do que eu imaginava, né? Um fellow em oncologia cutânea, no setor de oncologia cutânea, né? E desde 2015, 2016, né, eu resido em Vitória, e aí já atendi inúmeros casos, né, de câncer de pele, seja no consultório particular, no SUS, e é a rotina do dermatologista, né, que opta por trabalhar com dermatologia clínica. Nossa, que top! E eu achei legal você falando aí que você foi para a parte de oncologia cutânea, lá para aprender dermatoscopia. E é verdade, o que eu vi lá no Instituto Nacional de Câncer é que esses serviços de oncologia cutânea, eles são muito ricos porque eles concentram muitos pacientes com câncer de pele no mesmo lugar, tanto pacientes que estão acabando de ser diagnosticados com câncer, pacientes que estão em investigação de câncer, pacientes que já trataram câncer e estão em acompanhamento. Então, quando você participa de um serviço desse, tanto você aprende de oncologia cutânea, mas também de várias outras lesões que são, às vezes, benignas, outras vezes pré-cancerosas, e, igual você falou, essa distinção dessas lesões, que é faz parte do dia a dia de vocês, né, da dermatologia, está sempre examinando as lesões de pele das pessoas e separando, né, o joio do trigo, né, o que é uma lesão para acompanhar, o que é uma lesão para investigar. Não é isso? Exatamente. E principalmente assim, os pacientes que já foram muito expostos, né, ao sol ao longo da vida, eles vão ter inúmeros tipos de lesões nessas áreas expostas, né? Então, ali, às vezes fica até... você tem que fazer um trabalho ali de formiguinha, que é procurar o câncer que você sabe que vai ter ali no meio, né? Entre as lesões benignas, as pré-malignas, as malignas, né? Uhum. E Ludmila, o que a gente sabe também é que o efeito do sol, ele tem um efeito acumulativo na pele. Então, o sol é o maior responsável pelos cânceres de pele, até porque a radiação solar ela causa mutações na célula no DNA da célula, e essas mutações, quando são acumuladas, podem gerar um câncer. Existem vários tipos de células na pele, então por isso existem alguns tipos de câncer de pele. A gente vai falar de 3 deles, os que são mais falados, mas o que eu quero dizer é, algum momento, devido a um acúmulo de radiação que o indivíduo possa ter tomado ao longo da vida, somado com alguma predisposição genética, pode originar uma célula que vai ali se proliferar desordenadamente e gerar uma lesão, até que a gente consiga ver um nódulo, uma úlcera, uma ferida, e esse câncer de pele tanto pode ter a característica de crescer ali no local e destruindo as estruturas ao redor, como pode também conseguir se espalhar ou pelas ínguas, pelos canais linfáticos ou pela corrente sanguínea. Mas o que eu quero dizer é que até se formar um câncer de pele, às vezes demora muitos anos de exposição solar
excessiva e a população ela está envelhecendo. E a gente sabe é que até 2040 a população idosa vai dobrar. E 37% dos pacientes com câncer hoje no Brasil tem mais de 70 anos. Então, tudo que a gente vai falar aqui de fotoproteção, que a gente vai entrar aqui nesse assunto, né, para evitar a exposição solar, tem a ver com uma vida inteira que a pessoa está ali acumulando a exposição solar, em que ela pode estar diminuindo essa exposição. Não é isso? Exatamente, exato. Falou tudo. Vamos lá. Então, assim, como você mesmo explicou, o câncer, ele é um crescimento desordenado, né, de células que vai ser originado a partir de um defeito ali no DNA. E os raios ultravioleta A e B, eles são causadores de alterações nesse DNA. Então, além da predisposição genética, que a gente vai ter mais forte, né, essa predisposição genética em alguns tipos de câncer, né, como o melanoma, principalmente nos casos de melanoma familiar, a gente vai ter ali atuando sobre esse DNA os raios ultravioleta aos quais somos expostos desde o momento em que a gente nasce, né? Então, desde o momento em que a gente é bebezinho, a nossa pele está ali recebendo radiação, né? Até o fim da vida. E esses danos vão se acumular, podem gerar células alteradas que vão culminar no surgimento de lesões, né? Sejam elas lesões benignas, né? As manchas, famosas manchas solares, ou as pré-cancerígenas, como é o caso das ceratoses actínicas, até os cânceres, né? Que o mais comum, né, no mundo e também no Brasil é o carcinoma basocelular, que é muito frequente na rotina do dermatologista. Então, a gente pode mencionar esses 3 tipos, né, de câncer de pele, né? Que é o carcinoma basocelular, que ele vai se originar de um defeito na camada de células basais, né? Então, a gente tem várias camadas, né, de células. Então, o que se origina ali de defeito, alteração nas células basais é o carcinoma basocelular, que é o mais frequentemente encontrado, né? Ele está muito relacionado com a exposição ao sol, geralmente ele surge em áreas expostas, né? Áreas que ficam descobertas, principalmente na cabeça, na ponta do nariz. Mas, felizmente, o carcinoma basocelular, ele é um tipo pouco agressivo, no sentido assim, ele raramente vai ocasionar metástases, né? Quando se fala em câncer, os pacientes, né, a população que não é médica, pensa muito assim, metástase, estou com câncer. Mas ele é um tipo de câncer que ele vai causar uma destruição ali no local em que ele se origina. Por isso, assim, quanto antes ele for descoberto e tratado, né, geralmente ele vai ser tratado cirurgicamente, melhor esse resultado esse paciente vai ter de resultado, né? Porque esse câncer, se permanecer ali não tratado, né, embora ele tenha pouca probabilidade de causar metástases, ele pode, por exemplo, causar uma alteração na função da boca, se ele se originar perto aqui do lábio, ter que tirar uma área de pele muito grande, pode causar o que a gente chama de ectrópio, quando ele se localiza perto da borda. A cirurgia para tratá-lo, né? Porque quando você remove um câncer, a gente tem que tirar com a margem. Pode causar algumas, né, defeitos no funcionamento daquele órgão, daquela parte do corpo. E se ele permanecer ali muito tempo, sem a abordagem cirúrgica, ele vai sangrar, ele pode infeccionar, né? E o defeito vai ficando cada vez maior, né? Então, às vezes tem pacientes homens que têm alguma lesão localizada ali na área da barba, e a lesão é friável, né, como a gente chama, então a lesão que sangra facilmente, ele vai se barbear, sangra, e às vezes ele fica, né, achando que é outra coisa, postergando aquela avaliação, né,
e, e aí quanto mais ele demorar para procurar a avaliação de um especialista, mais difícil vai ser o tratamento, né? O outro tipo de câncer de pele também muito comum é o carcinoma epidermoide, né? Ou epidérmico, né? Que vai se originar também na pele, nas células da camada ali espinhosa. É um pouco menos frequente, né? Do que o carcinoma basocelular. Tem muita relação também com a exposição ao sol, mas pode também estar presente em pacientes com algum defeito de imunidade, né? Inclusive, na minha formação, a gente tinha um ambulatório na FRJ de pacientes, pacientes imunodeprimidos, né? Com o seu sistema imunológico comprometido, então a gente via que esse tipo de câncer era bem comum, né? Nesse grupo de pacientes. As pessoas que fazem transplante, né? As pessoas que fazem transplante, não tem alguma imunodepressão adquirida. Isso, que tem que usar imunossupressores, né? Para não rejeitar o órgão. Então, esses pacientes são mais predispostos, né? Ou pacientes que têm feridas crônicas, exatamente. Pacientes com doenças autoimunes, que têm que utilizar alguma medicação que diminui as defesas, né? Ou pacientes com feridas crônicas, úlceras de longa data, sequelas de queimaduras, né, de radiodermites, tem ali um risco de desenvolver o carcinoma naquela área. E ele teria uma agressividade intermediária, né? Seria assim, o segundo na lista ali, né? Ele menos agressivo que o mais temido melanoma, que a gente vai citar agora, né? O melanoma, só o nome já assusta, né? Então, é o câncer de pele mais temido, porque o melanoma é um câncer de pele que ele pode dar metástase à distância, né, Alex? Então, ele pode começar de uma pintinha, de um sinal que o paciente tem, né? E às vezes até o paciente não viu, a gente vai achar precocemente com as avaliações dermatológicas, muitas vezes, ou às vezes é um sinal que está mudando, que algum familiar notou, porque pode estar numa área escondida nas costas, for um paciente que tem o hábito de estar se olhando no espelho sem roupa, ele pode não perceber. E aí você tem que pegar ele em tempo hábil, né? Em que ele ainda não invadiu, para não correr esse risco de metástases, né? Tanto para os linfonodos, né? Que são os que os pacientes chamam de ínguas, né? Quanto para os órgãos, né? À distância. E ele é curável, né? Se diagnosticado no início, se a gente conseguir ou o paciente perceber, ou às vezes o paciente vai ao consultório por outro motivo, vai porque está com queda de cabelo, ou está com alguma alteração na unha, ou por uma queixa estética, e a gente tem sempre que perguntar se ele observou algum sinal diferente, examinar o corpo todo, né? Fazer essa busca ativa, e às vezes a gente acha, né? E aí, felizmente, quando a gente consegue perceber no início, a gente vai realizar a biópsia e às vezes ele fica tratado, né? Com própria retirada da lesão. E você falou aí dos 3 tipos de câncer de pele. O câncer de pele, ele corresponde a 30% dos tipos de câncer no Brasil. Nesse ano de 2023, são esperados 704 mil novos casos de câncer, e sendo que 220 mil serão os casos de câncer de pele, né, somados, câncer de pele, e então se a gente pega o número de casos de câncer de mama, que é o segundo tipo de câncer mais comum em mulheres, soma com o número de casos de câncer de próstata, que é o segundo tipo de câncer mais comum dos homens, não dá esse número de 220 mil novos casos. E são os casos esperados e registrados, porque acontece muito de
no, no interior ou em alguma situação em que o paciente não é tratado por um especialista, da lesão ser de jogar fora uma lesão. Então, uma das coisas aqui que a gente quer passar nessa live é que existem profissionais que tratam câncer de pele com seriedade. Um deles é dermatologista, que está mais à frente nessa linha de diagnóstico, mas, por exemplo, um cirurgião oncológico como eu, um cirurgião plástico que lida com câncer de pele, ou um cirurgião geral que lida com câncer de pele, tem formação em câncer de pele, pode contribuir muito para esse diagnóstico. E sabendo que quando existe uma suspeita de uma lesão alterada no seu corpo, então a dona Ludmila começou a falar, uma lesão que aparece, pode ser em qualquer área do corpo, né? O que a gente sabe é que 70% dos casos de câncer de pele, na maioria das vezes, está localizado nessa área da face, né, de cabeça e pescoço, e que é uma área bem visível e que ele pode acometer mais esses locais de cabeça e pescoço, mas pode acometer braços, região do colo, do osso, membros, cara, genital, mucosas, unhas. Exato. Palma da mão, planta do pé. Então, o que a gente está falando aqui não é para assustar, mas simplesmente para dar a informação de que apareceu uma lesão nova ali. Não é que é câncer de pele, não é que é isso. Mas vai procurar o médico. Se for também, a chance de ser curado é bem maior. Então, hoje mesmo, eu estava aqui no meu consultório com um paciente que descobriu uma lesão na unha, começou a crescer, a unha dele começou a ficar enegrecida, e isso é uma grande suspeita, pode ser uma suspeita de melanoma da unha, que a gente chama de melanoma ungueal, que é um tipo de melanoma cral, que é também um tipo raro de melanoma, mas que existe, pode acontecer, e que, caso identificado uma lesão, por exemplo, na unha, uma lesão pigmentada, uma tirazinha, uma listrazinha, ou ocupar a unha inteira, e procurar um médico especialista, porque ali é preciso fazer a biópsia, é preciso fazer um tratamento. Ao mesmo tempo, se você acha uma lesão pigmentada, que é uma lesão amarronzada, uma lesão pretinha, que não estava ali naquele local, ou que de uma hora para outra passou a crescer, esse é um caso em que você precisa procurar um médico. Uma lesão que está sangrando. Essa lesão estava aqui, mas começou a sangrar com facilidade. É uma lesão que virou uma ferida. As feridas no nosso corpo, normalmente, elas demoram 4 semanas, até 4 semanas, para cicatrizar. Se ocorre, se passa esse tempo e elas não cicatrizam, ali tem alguma coisa errada, ali tem alguma coisa ali, não é que é câncer, mas alguma coisa ali é necessário você procurar um médico e te auxiliar no tratamento dessa lesão. Né, Ludmila? E mesmo não sendo câncer, só pelo fato de você ter uma ferida que não está cicatrizando, às vezes a despeito, né, apesar de tratamento, é uma lesão que vai precisar ser investigada, né, na sua origem. Então, às vezes a gente observa pacientes assim que estão usando pomadas de longa data, já procuraram, às vezes, médicos não especialistas, prescreveram algum tratamento tópico, que a gente chama, né, alguma pomada, aí não resolveu, aí ele, em vez de retornar no mesmo médico, ele vai em outro, prescreve outra pomada, e o paciente vai trocando de pomada, né? Às vezes pergunta a fórmula caseira para algum vizinho, algum amigo, um parente, quer dizer, ele vai ali postergando, né? E muitas vezes, ou ele já usou algum curso de antibiótico, mesmo sendo oral, né, de tomar,
E muitas vezes o diagnóstico vai ser por biópsia, mesmo que não seja câncer de pele, né? Então, eu cito o exemplo das micoses profundas, por exemplo. Às vezes, quando você tem uma úlcera crônica, né, uma úlcera de longa data, uma ferida que não cicatriza, de qualquer modo, né, tentou o tratamento, pensou-se nas hipóteses, não está se resolvendo, o paciente vai precisar ter essa visão do especialista para direcionar o raciocínio clínico para, né, providenciar uma biópsia, para diferenciar, às vezes, na análise do material, se aquilo ali é um câncer de pele, né, do tipo, por exemplo, do carcinoma epidermoide, ou se é uma micose profunda, né? Que às vezes nem sempre o diagnóstico vai ser fácil, nem para o especialista, porque as lesões, umas simulam as outras, muitas vezes, né? Principalmente nesse caso de úlceras crônicas, né? Elas se assemelham muitas vezes umas com as outras. Com certeza. Então a gente pode entrar agora para falar sobre a biópsia. Então a gente começou falando da importância de notar uma lesão suspeita no corpo e de procurar o médico especialista. Outra coisa importante é o que a gente já falou. A gente pode usar um instrumento ultramoderno para ver essas lesões, que é o espelho, que a gente consegue ver áreas que a gente não consegue, às vezes, enxergar sozinho, mas a gente pode pedir ajuda de um parente, um amigo, esposa, alguém assim, querido, que pode examinar o local onde você não vê, né, as costas, o cabeludo, né, às vezes até quem corta cabelo, né, existe até campanhas de instrução para cabeleireiros, e até pessoas para podólogos, para poder ajudar a identificar uma lesão ali. Opa, peraí, isso aqui não é comigo e eu sei que isso pode ser alguma coisa mais grave. Então, exatamente, como é importante, né, tanto a prevenção, mas também essa informação difundida para a população, para estar ajudando uma pessoa a ajudar a outra. Eu digo que tem que ter pelo menos uma pessoa em cada família, numa convivência assim, senso, de uma família que possa cuidar das outras ali. Pelo menos uma pessoa instruída vai ajudar a difundir isso para poder cuidar das outras. Então, uma vez que a gente está com uma lesão, suspeitou, o próximo passo é a biópsia. É importante salientar que a investigação do câncer de pele, ela é muito mais simples do que a investigação, talvez, de um câncer que requer um exame de tomografia ou colonoscopia. Eu quero dizer que é muito mais acessível o que está na nossa pele. Então, e também a biópsia, até a maior parte dos tratamentos, 90% deles, é possível se fazer em ambiente ambulatorial. Quer dizer, não precisa de uma grande internação, não precisa de uma hospitalização, né? Então teve aí a pandemia do Covid, que as pessoas ficavam com medo de ir para o hospital. Então, no caso do câncer de pele, não precisa ficar com esse medo, você pode ir no consultório do dermatologista, do cirurgião, e programar uma cirurgia com uma recuperação super rápida. Então, falando sobre biópsia, Ludmila, né, fala aí pra gente aí as considerações suas aí sobre biópsia, pra gente estar tirando esse medo aí das pessoas, né, que podem estar assistindo. Tá. Então, Alex, eu vou voltar só um pouquinho nessa questão da suspeita, né, das lesões que nos levariam, né, a fazer uma biópsia, né? Então, é muito importante isso que você falou, da própria observação do paciente, né? Ele está sempre se observando, olhando os seus sinais, né? O carcinoma, ele pode ter apresentar como uma lesão assim, um tumor, uma bolinha,
ou uma ferida, né, que não cicatriza, que sangra facilmente, né, os carcinomas de maneira geral, né. E já o melanoma, ele pode surgir dos nossos sinais, né, ele pode surgir por surgir, ele pode já ser uma lesão nova, como ele pode surgir de um sinal que a gente já tem e está se modificando, né. E aí a gente pode seguir aquela regra do ABCDE, né? Como suspeitar que um sinal possa estar se transformando num melanoma, né? Que é o câncer de pele mais agressivo. Então, o que seria o A do ABCDE? Seria a assimetria da lesão. Então, a gente vai pegar os sinais, né? Que são os nevos, né? Os nevos adquiridos, que são benignos. Se você imaginar uma linha cortando a lesão, ela é igualzinha, ela é simétrica dos dois lados. Já o melanoma, ele seria assimétrico, um lado diferente do outro, né? Mas nem sempre. Isso são uma regra geral para os pacientes suspeitarem, né, e irem mais rápido ao dermatologista. O B seriam as bordas irregulares, as bordas da lesão, né? O C seria cor. Então, se você observa que uma pinta, ela em vez de ser toda castanha, como os sinais, ela tem castanho, tem preto, tem cinza, tem azul, ou mesmo se ela tiver 2 ou 3 cores só, aquilo já é um sinal que você pode chamar atenção, né? O D seria o diâmetro. Então, lesões a partir de 6 milímetros também, né, lesões grandes chamam a atenção. E o E seria a evolução, né? Então, o sinal, ele era de uma determinada forma, dali a 1 mês, 2, ele já está diferente. Aí isso chamaria atenção. Então, o paciente observou essa mudança, ou algum familiar, né, observou alguma lesão estranha, né, e ele marcou a consulta com o médico dermatologista, e a gente vai examinar, né, o corpo todo, e a partir, né, desse exame físico, vão ter lesões que nos vão chamar atenção e a gente vai fazer o exame com um aparelho chamado dermatoscópio. Esse dermatoscópio é um aparelho que emite uma luz e produz um aumento ali de umas 10 a 20 vezes, dependendo do tipo, e a gente consegue observar estruturas não visíveis a olho nu, né? Então, esse exame com o dermatoscópio é como se a gente mergulhasse na pele. E quando a gente faz esse mergulho na pele, a gente pode falar, opa, realmente o que eu achei que estava estranho, está estranho mesmo. Isso não era para estar aqui. Ou a gente pode não, essa lesão é compatível, o que eu estou vendo aqui é compatível com uma lesão benigna. Pode acontecer também. E eu não vou indicar a biópsia. Ou eu vou indicar a biópsia, se eu achar que aquilo tem características de um melanoma, por exemplo. Ou existe um caso em que eu posso ficar na dúvida. Pode ser, por exemplo, às vezes, quando você pega um adolescente, dependendo da faixa etária do paciente, aquele sinal ele pode estar em crescimento. E aí ele pode ter alguma estrutura, algum aspecto que, se for numa criança, ok, ele está crescendo, mas se for a mesma coisa num adulto, não era para estar crescendo, entendeu? E aí, com base naquela dermatoscopia, eu falo, opa, é melhor eu olhar de novo daqui a um tempo. Sabe? Eu não vou nem dar alta para o paciente e eu nem vou indicar a biópsia naquele momento. Eu vou pedir para o paciente retornar dali a 3 meses, eu vou fotografar a lesão através do dermatoscópio, fazer o registro fotográfico, tanto da parte clínica, né, do que eu estou vendo do paciente sem a lente, quanto do que eu estou vendo com a lente de aumento. E vou rever em 3 meses. E ali eu vou conseguir definir, a lesão está crescendo, a lesão não está crescendo, está compatível com a idade, sabe? E aí, vamos supor, realmente eu vou precisar indicar a biópsia. Como é que funciona? Se esse paciente tem a suspeita de um carcinoma,
eu não preciso, num primeiro momento, remover aquela lesão inteira para fazer a biópsia. Eu posso tirar um fragmento da lesão, que a gente chama de biópsia incisional, que é feito num consultório, sob anestesia local, sem sedação, o paciente pode ficar acordado, ouvindo uma musiquinha, né? Vai ser anestesiado e a gente vai tirar um pedacinho, vai colocar num frasquinho com formol, o paciente vai levar para o laboratório. E o patologista, o médico patologista, vai emitir um laudo definindo, né? Tá certo? E a partir daquele laudo, que vai confirmar ou não o carcinoma, e o tipo do carcinoma é que vai definir o tratamento, né? Se vai remover toda a lesão, que margem deveria dar. Então é isso. Já no melanoma, quando a gente tem uma lesão pigmentada, uma lesão, né, falando para os pacientes, escura, que é suspeita de melanoma, a gente não pode, não deve retirar um fragmento só, fazer uma biópsia incisional que tira só um pedacinho. Exceto em algumas situações, quando estão em alguma área, tipo perto do olho, né? Em algumas situações a gente tira um pedacinho. Mas, de maneira geral, a gente deve remover a lesão por completo com uma margem de segurança de 2 milímetros, certo? Porque se você retirar só um fragmento de um melanoma, você corre risco de não dar o diagnóstico. Corre risco de você ter o melanoma e vir outro laudo, por exemplo. E porque muitas vezes você vai fazer esse procedimento, como a gente viu antes, né? O carcinoma ele tem menor risco de dar metástase, mas o melanoma, muitas vezes você vai fazer essa remoção inteira da lesão com essa margem de 2 milímetros e o paciente vai ficar curado. Se for um melanoma muito inicial, né? E em alguns casos, dependendo do resultado, né, que o médico patologista escreveu no laudo da biópsia, a gente vai, dependendo de vários fatores, da espessura do tumor, né, se tem no laudo ulceração, vários, né, características que a gente lê ali no laudo, vai precisar de uma ampliação, né, e essa ampliação varia também de acordo com a espessura do tumor no resultado, né? E aí tem casos, né, que depois, Alex, se você puder comentar, em que a gente, além de ampliar, a gente vai precisar fazer a pesquisa do linfonodo sentinela, mas antes eu queria só fazer uma observação ainda sobre o tratamento, que acontece? No passado, a gente não tinha, né, os médicos antigos, eles não tinham o recurso da dermatoscopia. E tem pacientes que vão ter muitas pintas, muitos sinais ali, seja por predisposição genética, né, às vezes são pacientes clarinhos, né, com uma ascendência europeia, ou porque tem um histórico ali de exposição, vão ter muitos sinais. E aí, quando não se tinha o recurso da dermatoscopia, o médico olhava para aqueles sinais, ele achava um estranho, diferente, ele não tinha outro recurso a não ser fazer a biópsia e já tirar. Então, às vezes vem pacientes assim, branquinhos, com um monte de cicatrizes. Pacientes, né, mais idosos, naquela época em que não tinha a dermatoscopia. Que a dermatoscopia, ela serve para isso, ela previne exéreses desnecessárias também. Ela previne retiradas, cirurgias desnecessárias. Porque eu posso olhar e falar, não, não é. Ou então eu posso olhar e falar, não tenho certeza, preciso ver com mais calma, acompanhar mais tempo, né? Então tem essa questão da dermatoscopia bater o martelo muitas vezes e outras ele rechaçar, falar não precisa, né? Às vezes previne, né? De paciente estar, né, ali fica com aquela submetendo a vários procedimentos, com aquela questão que não é esteticamente muito agradável, né? Acho que é isso, né? De tratamento, assim, a parte do dermatologista é basicamente
isso, mas os pacientes não têm que temer a biópsia, né? Não tem que temer, eles têm que temer, eles não têm que temer ir ao consultório, ser examinado da cabeça aos pés, que ele tem que ir preparado para ser examinado da cabeça aos pés, muitas vezes ser fotografado, lógico, né? Com privacidade, são imagens que a gente registra para a própria segurança dele, né? Para acompanhamento evolutivo, né? Para a gente ver como é que aquilo está se comportando. E anestesia local, ele tem que temer ficar com um sinal em casa que ele não tem certeza do que pode ser. E talvez, quando for descobrir, tratar tardiamente. À medida que você vai no médico, você desmistifica muita coisa. Às vezes você está preocupado com o sinal, tá ali toda vez que você olha no espelho e fala, esse sinal aqui, eu vou no médico, vou no médico. Se você procrastina, tem duas coisas que podem acontecer. Uma, se você está preocupado com uma coisa sem precisar, e outra é você deixar de diagnosticar algo que pode ser curado com mais facilidade. Então, exatamente. Você vai lá na Ludmilla, por exemplo, e ela olha uma lesão e fala, olha, esse aqui não é caso para biópsia, esse caso aqui eu vou acompanhar e vou chegar numa conclusão. A chance de você ter um câncer nesse intervalo, ter alguma coisa que vai crescer ou surgir de uma hora para outra, praticamente zero, porque você está sendo acompanhado. Dificilmente, se você segue direitinho o que o seu médico falou, algo vai sair do trilho. Por outro lado, se você realmente tiver um melanoma que você poderia retirar e salvar a vida do paciente, se ele deixar aquilo ali 1 ano, 2, aquilo pode custar a vida dele, né? E assim, e a oncologia cutânea, ela encanta tanto porque realmente é assim a especialidade, né, do dermatologista em que a gente salva a vida, né? Com certeza. Então, estou me recordando num caso de uma paciente que chegou para mim lá no Hospital das Clínicas. Ela tinha retirado uma pinta há 7 anos, só que ela retirou e a pinta não foi para biópsia. Então, isso gerou um problema, porque 7 anos depois, a pinta retornou e era um melanoma, e 7 anos de evolução, de tempo, que ela ficou sem o tratamento adequado, infelizmente gerou para ela uma doença que, quando ela chegou para nós, ela já estava espalhada. Então, o melanoma, no início, a chance de cura é de 95% a 99%. É uma chance de curar altíssima. Mas, se você descobre ele numa fase em que ele já está espalhado, a chance de cura já cai para 25%. De perder laudo, de não ter laudo, realmente, assim, quando eu estava falando daqueles casos, né, de pacientes que já retiraram muitas pintas, né, principalmente pacientes mais antigos, da época que não tinha dermatoscopia, aí às vezes você pede o laudo daqueles sinais que ele retirou e o paciente não tem, e às vezes ele não tem, ele não sabe informar se ele já teve o laudo, ele não sabe se ele perdeu, ele não sabe sequer se o médico mandou o material dele para estudo. Sim, né? Porque quando ele sabe, né, a gente pode pedir uma revisão de lâmina, para ele resgatar o laudo, né? E muitas vezes ele nem sabe. Quando lembra o nome do médico, né? É verdade. Mas isso que você falou é muito importante. Tem que ir atrás. Toda lesão que a gente tira do corpo, a gente precisa levar para estudo com um patologista. Histopatológico, que chama. É a patologia. E esse estudo histopatológico, o resultado da biópsia, ele, mesmo para pacientes do SUS, fizeram, às vezes, procedimento via particular, você pode levar a peça para o SUS, ou levar a peça no laboratório, ou levar no posto, pedir para fazer a biópsia. Se você correr atrás, às vezes não é tão difícil, você consegue.
Então, não tire lesões ou queime simplesmente, principalmente com quem não é especialista, e deixe de levar para a biópsia, porque essa informação ela é crucial tanto para um alívio, deu benigno, opa, acabou, ou como pode ser alguma coisa que tem que tratar, e esse tratamento nem sempre vai ser muito agressivo. Então, eu gosto de dar, nesse caso do câncer de pele, eu gosto de dar o meu próprio exemplo, Ludmila. Eu tive um carcinoma base celular bem aqui, assim. Eu não sei se eu te Foi contei. mesmo? Foi. Não. Então, eu sempre, desde criança, né, moro aqui em Vitória, cidade de praia, então pode ser que eu tomei um solzinho a mais aí durante a infância, e o fato é que 40 a 80% da radiação que a gente toma durante a vida está dentro dessa parte, principalmente na infância e na adolescência. Então, é uma quantidade de radiação que vai para a vida inteira. Então, essa fala que eu estou falando aqui é para a gente prestar atenção nas nossas crianças, nos que a gente quer pai, a gente quer tio, para ajudar a dar essa informação, para passar o protetor solar. No final da live, a gente vai dar as dicas, né, de fotoproteção mais recomendadas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que a Ludmila vai falar. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que ter muita atenção. E eu considero que eu tive uma infância que eu passava protetor solar, mas talvez não deve ter sido na quantidade ou na reaplicação correta, a Ludmila vai falar. Mas o que eu quero dizer é que isso pode acontecer com qualquer um. É tão frequente o câncer de pele que pode estar em você ou em alguém que você ama. E se você cuidar, souber das informações e você tratar, a chance de cura é altíssima. Então, quando eu acabei de passar em medicina, lá eu tinha 18 anos, eu notei assim, uma areazinha que ficava descamando, ela era bem pequenininha, muito pequenininha, não me incomodava nada. Eu ia mexendo, ela sumia, depois aparecia, sumia de novo. Bem jovem, aí, né, Alex? Bem jovem. E a faixa etária do aparecimento do câncer de pele está diminuindo, né? A gente pode comentar depois. Isso tem a ver com a exposição solar. E aí, quando eu estava perto de me formar, 24 anos, apareceu um nódulozinho que aí me chamou a atenção a estética, né? Então, o brasileiro é muito ligado na estética, né? Então, mas aí eu fui procurar um cirurgião que tinha experiência, um cirurgião plástico, que eu conheci, um professor meu, ele tirou a lesão, fui com um pontinho, foi uma coisa super simples em consultório, e eu levei para o patologista. Então, eu poderia ter pensado, isso aqui é uma verruga, eu vou ter câncer, sou novo, sou médico, não vou ter nada disso não. Mas eu levei lá para a patologia e veio carcinoma base celular. Se eu não fosse médico, talvez eu ia ficar preocupado e talvez muito angustiado com esse nome, carcinoma, por eu ter já perto de formar, já conheci palpação de câncer, margens livres, que foi retirado com a raiz, então eu estou curado. E assim eu permaneci, o câncer não voltou, isso me ajudou a cuidar mais de mim. Então, desde esse momento que eu tive esse diagnóstico, eu passei a me cuidar mais da minha pele. Eu que sou o chato do protetor solar lá em casa, do boné, da camisa, da sombra, porque eu vejo isso muito importante. Talvez isso também me levou a querer cuidar de pacientes com câncer de pele, né? Legal. E é legal. E então eu trago essa história aqui para a live, justamente para mostrar que isso pode acontecer com qualquer pessoa e que você procurar um médico especialista o quanto antes, você vai ter um resultado estético bem melhor. Então, realmente, não tive nenhuma alteração estética. Ao contrário de alguém que pode ter uma hemodência aqui perto e se demorar, pode alterar, né, o globo ocular, pode alterar a visão, pode alterar várias coisas, várias sequelas que a gente não quer.
eu entrei um pouco aí nessa parte da proteção solar. Você poderia contar para a gente assim, quais são as principais formas da gente prevenir a exposição excessiva ao sol? Com certeza. Alex, foi ótimo você contar esse seu relato, né, pessoal, porque demonstra mesmo, né, que o câncer de pele, ele pode acometer, né, qualquer faixa etária, qualquer nível socioeconômico, qualquer tipo de pele, né, e qualquer lugar do mundo, né. E às vezes as pessoas pensam, eu tenho, por exemplo, a pele negra, eu não preciso passar protetor. Todos precisam passar protetor, né? Mas vamos lá. Eu gostaria de falar aqui que é o seguinte, as pessoas, elas vinculam muito a proteção solar com o protetor solar, né? E o protetor solar é um item da proteção solar, né? A proteção solar, ela é um conjunto de hábitos, né, que a gente tem ao longo da vida. E que a gente tem e que a gente deve manter ao longo da vida. Então, é o protetor solar. E o protetor solar não é qualquer protetor solar. Ele tem que atender algumas características, né? Então, o fator, assim, que a gente considera, né, de acordo com o consenso brasileiro de fotoproteção, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, seria um fator 30 em diante, né? E tem que está mais relacionado com a proteção dos raios UVB e o PPD, que é uma informação que pode ter no rótulo, né, dos filtros solares ou não, é uma sigla do inglês que ela tem a ver com a proteção aos raios UVA. E esse PPD, ele deve ser de no mínimo 1/3 do valor do FPS. Então, vamos supor, se o FPS, né, o número for 30, o PPD deveria ser de no mínimo 10, 12. Né? Mas caso não tenha informação do PPD, o protetor solar ele deve mencionar que que a gente fala de amplo espectro, ele protege para UVA e UVB, que são os raios ultravioleta, que a gente sabe que tem esse potencial de causar câncer, né? O veículo, né, a textura do protetor, ela vai ser adaptada às necessidades do paciente, né? Então, tem vários tipos de protetor solar no mercado, com cor, sem cor, gel, creme, vários tipos. E a gente, nessa consulta dermatológica, a gente tenta eleger um protetor que seria mais adaptável para a rotina do paciente. Então, vamos supor, se for um atleta, tem que ser um protetor que não sai facilmente com a água, que tem uma melhor adesão. Se for um paciente que sofre de espinhas, vai ter que ser um veículo menos oleoso, um gel ou um veículo aquoso, muitas vezes, né, um toque mais seco. Se for uma criança, um bebê, né, bebês até 6 meses, eles não podem usar protetor solar, né, eles vão precisar das barreiras mesmo, né, das roupas, chapéu, da sombra, do guarda-sol, mas dos 6 meses até os 2 anos, eles só podem usar filtros físicos, né, que o protetor solar, né, que a gente aplica na pele, ele tem filtros químicos que vão fazer uma reação ali com a nossa pele, e os físicos, né, que eles vão formar uma barreira. Então, nessa faixa etária, por ter uma maior absorção pela pele, né, a pele do bebê ser mais permeável, ele deveria idealmente usar filtro 100% físico. Então, tem essa questão, se for uma paciente que sofre de melasma, né, tem aquelas manchas, ou outras alterações pigmentares, né, que mancham a pele, um paciente com espinha, que a espinha fica manchada, aí vai ser melhor ele usar um protetor com cor, né? Então, para cada situação, vai ter um protetor melhor. E o protetor, ele deve ser aplicado, né, rotineiramente, igual a gente escova o dente todo dia de manhã, a gente deve aplicar sempre o protetor solar, faça chuva, faça sol, mesmo em dias nublados, porque
a radiação ela ultrapassa as nuvens, né? E então ela, a longo prazo, mesmo tendo pouca radiação, vai causar, né, problema a longo prazo. E a gente aplica esse protetor sempre, idealmente, logo pela manhã, uns 15 minutos antes de sair, né? E a gente deve reaplicar esse protetor a cada 2 horas para ele não perder sua efetividade. Se for uma situação em que você vai transpirar, vai correr, vai secar-se com toalha, deve ser reaplicado mesmo antes das 2 horas, né? Além disso, eu gostaria de ressaltar a importância do uso do chapéu, inclusive no dia a dia, né? Dessa barreira do chapéu. Tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam, porque o chapéu, ele não vai proteger só o rosto, ele vai proteger o couro cabeludo, as orelhas, a ponta do nariz, o pescoço, o colo e às vezes até os ombros, se for um chapéu de abas largas, né? Então, assim, tanto ele vai proteger do câncer de pele, como se o paciente tem alguma questão estética ali, quer prevenir as rugas, né, usa algum tratamento, alguma coisa que cause manchas, é muito importante. O óculos de sol, né, é muito importante proteger ter mais essa barreira para proteger essa área das pálpebras, né? E a sombra, as roupas, né, com proteção ultravioleta. Tem roupas específicas que já têm a proteção solar, porque tem uma tecnologia que deixa a trama mais fechada. Então, assim, naquela área coberta, ele estaria substituindo o protetor solar, né? É muito importante, principalmente para criança, né, que tem aquela, né, resistência em estar reaplicando o protetor solar na praia, ou atletas, né, que ali vão transpirar, a roupa ela vai ser um grande aliado, as roupas com proteção ultravioleta, e sempre que possível procurar sombras, né. E é sabido que o guarda-sol, de preferência, ele deve ser de lona ou algodão. Ele protegeria mais do que o guarda-sol de nylon, por exemplo, que deixaria passar. Inclusive porque na praia, embora o sol da praia seja o mesmo sol do dia a dia, né? Na praia a gente tem a luz, ela reflete na água, ela reflete na areia clara. Então a gente deve somar essas medidas, né? E lembrando que, assim, por que deve-se usar o protetor todo dia? Como a gente já falou bastante aqui nessa live, as alterações provocadas pela radiação da pele, elas são cumulativas. Então, você pode morar, viver trabalhando no escritório e aí vai na praia uma vez por ano, né? E se expõe, você está ali aumentando o seu risco. Mas aquela pessoa que todo dia vai ali, vou só ali na padaria, tô tomando um solzinho aqui na janela do ônibus, você está acumulando radiação do mesmo jeito, que a longo prazo vai ter esse potencial oncogênico de causar câncer de pele. Então, é o somatório dos seus hábitos ao longo da vida, né? Essa fala é muito importante, tem a ver com hábitos, tem livros que falam sobre a criação de novos hábitos, tem um livro que se chama Hábitos Atômicos, não sei se você já leu, é um livro super interessante, que ele compara esses hábitos, igual esse do protetor solar, como se fossem átomos. Átomos é a menor parte da matéria. Então, aquele hábito que você vai aplicar o protetor, vai usar meios de proteção, de fotoproteção, como roupa, chapéu, boné, ao longo da sua vida, eles somados, eles vão dar um resultado muito grande lá na frente. Então, o átomo seria a menor partícula da matéria, e esse hábito diário de passar o protetor solar, que a gente não vê o resultado dele imediatamente, mas a gente vai ver esse hábito somado lá na frente, né? Com o passar dos anos, você vai ter uma proteção, uma menor chance de câncer de pele. Então, o que a gente vê é que aqueles pacientes que tomaram muito sol, tiveram diagnóstico de câncer de pele,
eles têm 40% de chances de ter outro câncer de pele nos próximos 5 anos, né? E pessoas que fizeram cirurgias de melanoma, normalmente 10% deles podem desenvolver outro melanoma. O que quer dizer? Exatamente. São pessoas que têm uma predisposição que foi somada, na maioria das vezes, com hábitos de vida que envolveram a exposição solar, tanto crônica, quanto aquela exposição ocasional, mas muito intensa, aquela vez que vai na praia e fica todo queimado, cheio de bolha, ou todo, né? Não, se só uma vez no ano que eu vou para a praia, que eu vou para Guarapari, eu vou para não sei aonde. Toda vez que acontece isso, quando tem vermelhidão ou tem, às vezes, o bronzeamento em excesso também, ali está tendo alguma alteração celular no DNA que pode acumular, não quer dizer que vai dar o câncer. Mas o que a gente está falando aqui é de prevenção, de diagnóstico precoce, como a gente está falando, e o tratamento. O tratamento, ele vai ser mais tranquilo se foi pego no início o câncer de pele. Para você tirar o câncer de pele, você precisa tirar ele com uma margem de segurança, que a gente já falou, é quando você tira ele com a raiz. Você tem uma plantinha, você tem que tirar a plantinha, mas você tem que tirar a raiz da plantinha com um pouco de terrinha em volta ali, que não tenha raiz, para que a gente tenha a certeza que aquele câncer não vai voltar. Isso vale para o melanoma, isso vale para o carcinoma, os carcinomas em geral. Cada tumor vai ter uma especificação de tamanho dessas margens, não é o cerne aqui do nosso assunto, mas a gente tem que entender que aquilo vai gerar um defeito que vai ser costurado. Esse defeito vai dar origem a uma cicatriz, em que ela vai ser menor for a lesão. Se a lesão for grande ou for numa área igual estética, existem cirurgiões, né, conforme eu falei, plásticos, principalmente, que tem os cirurgiões de cabeça e pescoço, por exemplo, tem essa evidência, que vão fazer retalhos ou enxertos de pele, que vão cobrir aquela área e que vão deixar uma deformidade menor. Tá? No caso do melanoma, também tem, em alguns casos, a gente precisa avaliar umas ínguas que a pessoa tem, que chama biópsia de coluna de sentinela. Também é um assunto técnico, mas em alguns casos é necessária essa avaliação da íngua, além da retirada total da lesão, chama biópsia de linfonodo de sentinela. E vale lembrar que a oncologia, como um todo, está evoluindo muito. Então, novas drogas, terapias, que são chamadas de terapias de precisão, são drogas que estão agindo em determinadas moléculas, em determinados genes, responsáveis pelo surgimento do câncer, ou pela proliferação celular, ou por algum mecanismo que faz aquele câncer continuar a se proliferar. Estão surgindo drogas que estão sendo cada vez mais utilizadas, estão cada vez mais na nossa rotina. Então, para o futuro e que já é presente, muitos casos de tumores avançados que não tinha mais como tratar, ou como operar, ou como fazer radioterapia, por exemplo, que é um dos tratamentos locais, essas novas drogas estão agindo e causando resultados incríveis. Pacientes com doenças metastáticas, tanto melanoma quanto carcinoma espinocelular metastático, estão sendo também tratados com essas drogas novas de imunoterapia, de terapia-alvo molecular, em que isso está diminuindo, está aumentando a chance de cura e de controle desses pacientes. As próprias cirurgias estão sendo cada vez mais revistas, né? Então, eu faço parte do Grupo Brasileiro de Melanoma. Todo ano que se passa, tem várias ações de aulas, de congressos que vão passando, a gente vai se renovando, né, Ludmila? E a gente acompanhando
olhando isso, a gente vê tanto aumentar as chances de cura, mas também aumentar e diminuir as cirurgias. A cirurgia fica menos radical, né, para quem precisa. Então, dei exemplo do melanoma da unha, né, do senhor que eu atendi. Então, hoje já é possível você retirar só a unha e não ter que amputar toda a falange do dedo. Então, esse é um dedo polegar, né? É um dedo muito importante para a funcionalidade. Então, antigamente, todos os casos eram levados à amputação. Hoje a gente sabe que alguns casos de melanoma real podem ser tratados com uma cirurgia com menos agressividade. Então, o recado que eu quero dar aqui: câncer de pele tem cura, principalmente no início, tem diagnóstico precoce, né? Tem como se prevenir e, caso apareça, tem tratamento. Não é isso, Ludmila? É isso aí. Um recado final aí? Você falou tanta coisa importante aqui pra gente. Quero te agradecer também pela sua presença. Eu que agradeço. É um assunto assim muito interessante e muito extenso também, né? A gente fica querendo contar os casos, né, Alex? Você estava falando aí, pode contar. Você falou que o paciente, né, de risco, assim, que já se expôs muito, quando ele tem um câncer de pele, um do tipo carcinoma, ele corre o risco ali de ter outros cânceres de pele, e muitas vezes é isso que acontece. O paciente que vem pra gente, às vezes um paciente clarinho, que já se expôs muito com o carcinoma, ele continua o acompanhamento e a gente vai achando outras lesões. Mas porque, não é quem procura acha, mas porque o paciente, ele já tem o fator de risco, ele já se expôs. E aquela pele dele, que tem muitas vezes lesões pré-cancerígenas, é o que a gente chama na dermatologia de campo cancerizável. É igual um campo minado. Então, às vezes, você pega um paciente desse clarinho, você quer assim, ter a noção de como é importante a proteção solar. Você pega um paciente desse mais idoso, que se expôs muito ao sol ao longo da vida, que já teve câncer de pele, compara a pele do braço com a pele da barriga. É como se a pele da barriga fosse igual a pele de bebê, sem ruga, sem mancha, lisinha. A pele do braço cheia de manchinhas de sol, de lesões pré-cancerígenas. E a gente vai examinando e a gente sabe que vai encontrar, porque ali é um campo minado. Onde apareceu uma lesão, já tem ali o risco, pode, com certeza, em algum momento do seu acompanhamento vão aparecer outras. Então, você falou aí do carcinoma. Eu vou lembrando, assim, dos pacientes que já tiveram múltiplos, no mesmo paciente, múltiplos carcinomas. Já atendi paciente que apareceu lesão aqui bem na transição do lábio com o vermelhão, que invadia para dentro da mucosa, precisou, né, da avaliação dermatológica, também do odontólogo, do cirurgião de cabeça e pescoço. Eu gostaria de chamar atenção também para uma área negligenciada na proteção solar, que são as orelhas. Muita gente esquece das orelhas. Então, assim, toda essa área da face e as extremidades tem que frisar muito, que são áreas que sempre aparecem, né? Lesões, a ponta da orelha, a ponta do nariz, as orelhas. E lembrar que couro cabeludo é pele. Porque muita gente esquece que o couro cabeludo é pele e não protege como tal, né? Então, assim, aquele paciente que está ficando calmo, além do chapéu já ser importante para todo mundo, como eu falei, às vezes o paciente tem aquele hábito de passar o protetor no rosto e vai ficando calvo ao longo da vida e esquece do couro cabeludo. Tem veículos de protetor solar que são mais bem adaptáveis para o couro cabeludo, né? Em veículo em gel, um veículo mais aquoso que se adapta melhor, mas o chapéu, sem dúvida, é uma barreira muito importante. Aí eu lembrei de um caso de uma paciente mulher que ela tinha uma calvície feminina. Ela já era uma paciente assim, né, na menopausa, né, tinha uma calvície feminina. E aí eu fui examinar o couro cabeludo dela por causa dessa calvície e eu encontrei um carcinoma pigmentado no couro cabeludo. Quer dizer,
aquela área que antes era coberta, tinha proteção do couro cabeludo, e foi ficando com, né, o cabelo mais rarefeito, mais ralinho ao longo dos anos, deixou aquele couro cabeludo dela exposto à luz. Ela não tinha hábito de passar protetor e nem de usar o chapéu, então ela desenvolveu. Então ela tinha uma lesão que era um tumor escuro, eu passando um tumorzinho, passando a lente, né, que o couro cabeludo dela era escuro também, porque era uma paciente, né, morena. Eu identifiquei ele lesão no meio dos fios, né, que já estavam mais ralinhos, né? Então, assim, foi uma área que ela, por às vezes falta de conhecimento, ela negligenciou, né? Foi negligenciada na proteção solar. Então, eu gosto de frisar muito a importância da proteção do couro cabeludo, das orelhas, essa região aqui atrás do pescoço, que nos homens fica muito desprotegida, e a importância do chapéu. Acho que o chapéu, sem dúvida, é um grande aliado aí junto com o protetor na fotoproteção, né? E se a gente continuar conversando aqui, Alex, eu vou lembrando de inúmeros casos aí de causos dermatológicos. Nossa, eu posso imaginar. E outra coisa que eu acho que vale a pena falar aqui é qual que é a frequência ideal para qualquer pessoa aí no dermatologista e qual que seria a frequência ideal para quem que já teve câncer de pele. Sim. Então vamos lá. Para o paciente que ele não está suspeitando de nenhuma lesão em específico, né? Ele gostaria, assim, de fazer uma atenção com o dermatologista mais preventiva. Acho que uma visita anual ao dermatologista está de bom tamanho. O dermatologista é o especialista que vai estar capacitado para examinar desde as alterações do cabelo, pele, mucosas e unhas. Então, assim, o paciente idealmente vai ser examinado da cabeça aos pés, né? Ele vai ter oportunidade de apresentar, tirar dúvida de diversos sinais e alterações que ele reconhecer ali na pele, que o incomode, mas também o dermatologista pode deflagrar uma lesão, mesmo que o paciente não tenha queixa, né? Alguma lesão em área mais escondida. Então, a visita anual, para quem não tem lesão suspeita, está de bom tamanho. Mas no caso de já ter tido um diagnóstico, aí, ou um diagnóstico, uma suspeição, na verdade, o paciente viu ali, ele não, mesmo que ele já tenha ido há menos de um ano, ele deve ir imediatamente ao dermatologista, né? Vamos supor, eu tive no dermatologista no final do ano passado para aplicar Botox, mas agora eu estou suspeitando de uma lesão, ele não vai esperar final de 2023, ele vai agora. E aí, com base, né, no que a gente falou antes do exame clínico, né, da dermatoscopia, do que a gente encontrar, a gente vai individualizar esse acompanhamento, né? A gente pode avaliar e falar, não, esse sinal que te preocupou, eu avaliei, é uma lesão benigna, não precisa de nenhuma abordagem, volta daqui a um ano. Ou então, não, essa lesão, ela tem eu vou precisar acompanhar mais de perto, repetir essa dermatoscopia, essa fotografia, comparar, volta daqui a 3 meses. Ou então, não, essa lesão aqui tem alguns sinais que podem ser indicativos de um câncer de pele. Vou fazer uma biópsia, aquele paciente vai estar ali em acompanhamento de perto, né, rigoroso. Assim que ele tiver o laudo, ele vai precisar voltar. Então, em linhas gerais, um acompanhamento anual e menor que isso, diante de qualquer suspeita de câncer de pele, individualizado de acordo com a avaliação do dermatologista. Perfeito, Ludmila. Eu acho que quem assistiu a live aí vai estar assim, super instruído agora o que fazer. E a live fica gravada para quem entrou por último aí ou quem entrou vai poder assistir, né? Vou deixar ela gravada. E eu quero agradecer mais uma vez a sua vinda aí, né? Que a gente programou.
né? Tem tempo que a gente programou essa live, deu certo de fazer hoje. E qualquer hora a gente programa outras aí, porque é um assunto que, como a gente falou, é importante, serve para qualquer pessoa. Com certeza. E algumas dessas informações que eu passei aqui, Alex, elas estão disponíveis para qualquer paciente que tiver interesse. No site da Sociedade Brasileira de Dermatologia tem um guia, uma cartilha com essas instruções sobre prevenção ao câncer de pele, as medidas de proteção, né? E a gente pode disponibilizar esse link para os seguidores, para facilitar o acesso, porque são informações fáceis, né, deles acompanhar ali pela cartilha, bem ilustrada, né, e podem consultar a qualquer momento que tiverem dúvida, né. Perfeito. Eu queria te agradecer também, Alex, pelo convite, mais uma vez. Para mim foi um prazer esse bate-papo aqui com você, cirurgião oncológico, que faz cirurgia robótica. Obrigado, viu? E até a próxima aí. Fiquem com Deus. Obrigado. Até a próxima. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.